Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. E hoje mais uma vez nós damos continuidade à nossa série Segundo o Coração de Deus, onde nós temos tirado um tempo bacana para olhar e analisar a vida de Davi, que é chamado dessa maneira na Escritura. Porque se eu e você queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, eu acho que é ótimo a gente olhar para quem foi chamado desse jeito e refletir sobre os caráteres e princípios e atitudes que essa pessoa aplicava na vida dela. É o nosso querido Davizão. E hoje eu quero falar a respeito do episódio que eu acredito ser o meu favorito a respeito da vida de Davi. Ou pelo menos eu posso dizer que eu acredito que é uma das maiores demonstrações do caráter de Davi. E é o episódio que acontece em 1 Samuel 24. A partir do versículo 2, tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos de Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre, que é uma linguagem bonita para dizer que Saul foi passar um fax. Foi responder o chamado da natureza. Ele foi fazer cocô. Mas acontece que essa bendita caverna que ele escolheu de banheiro era onde estava Davi e os homens dele. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. No versículo 5, depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, aqui, puxa o manto: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve aos seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Aí depois Davi faz a revelação dramática saindo da caverna com o manto de Saul. Ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja, pleiteia a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. E daí quando Davi termina de dizer essas palavras, Saul chora, se emociona de novo. Ele diz: mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrando o inimigo deixa ir por bom caminho, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza que serás rei e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Davi tá lá fugindo, se escondendo, sendo perseguido, tentando sobreviver a essas perseguições de Saul. E quando Saul tá ali no mais vulnerável que ele podia estar, ainda assim Davi entende que ele é ungido do Senhor e que ele não quer ferir o ungido do Senhor. E essa própria atitude de Davi, ela é o que mostra para Saul o tamanho do coração desse moleque. E diante disso ele se sente constrangido e diz: agora eu sei que você vai ser esse rei. E eu acho esse episódio muito importante. Eu quero usar ele como um exemplo para algo que me entristece muito de ver isso acontecer nos nossos dias. O que é? Eu quero justamente trazer um paralelo aqui de geração para geração, a geração mais velha e a geração mais nova. Só porque a geração mais nova encontrou supostamente um jeito de fazer melhor alguma coisa do que a geração antiga fazia, isso não nos dá direito nenhum de desprezar a bagagem e a experiência de pessoas que têm dado a vida delas pelo reino e evangelho. Porque pensa numa coisa que Deus não gosta: é quando a gente maltrata os líderes e as autoridades que são estabelecidas, e a Bíblia diz que são por ele estabelecidas. Romanos 3, no versículo 1 diz: todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não procedam de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. E sabe, eu identifico na minha geração que muitas vezes a gente mata o Saul. Ou muitas vezes, se a gente não mata, a gente despreza, a gente fala mal e a gente humilha. E isso não era algo que Davi tinha na vida dele. Como uma pessoa segundo o coração de Deus, eu quero aprender com ele. Sabe, algo que me entristece muito é quando eu me junto numa roda e eu vejo pessoas jovens que estão em chamas por Jesus, e glória a Deus por isso. E muitas vezes eu vejo a galera falando mal e batendo no jeito que fazem outras coisas, como se a gente encontrou o melhor jeito do mundo de fazer as coisas. Mas sabe de uma coisa? Um dia nós vamos ser a geração velha que não tem a mesma percepção de como fazer algo na nossa geração. E a gente vai querer ser maltratado, desrespeitado e mal falado por isso? Hebreus 13, no versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A palavra de Deus nos ensina a respeitar e amar os nossos líderes, as nossas autoridades. E eu não sei como que às vezes a gente espera andar no favor de Deus falando mal dessas pessoas. A gente vê em números o que acontece quando Miriam decide falar mal de Moisés. Isso não é algo que Deus aprova, isso não é algo que traz alegria para o coração dele. E ainda assim, muitas vezes a gente fica sentindo que a gente é o melhor da visão do mundo e não dá a mínima para o Saul. E eu quero te falar algo hoje, o mais cedo que você entender e aplicar isso na sua vida, melhor.
Não importa o quão ruim e falho um Saul seja, ele merece respeito. Sabe, não importa se os nossos líderes eles falham em algo ou eles não estão sendo muito bons em alguma coisa. O nosso lugar é amar, orar e servir eles como a gente bem entende. A gente tem que ter essa postura de Davi, de deixar o Senhor ser o juiz entre o Davi e o Saul. Porque se o Davi tem na verdade o coração de ir lá e assassinar Saul pelas costas, um dia ele vira um Saul de novo. Porque esse não é o coração e a atitude correta. Entenda que ninguém é perfeito. Agora, muitas vezes o seu líder tá lá, cara, anos se doando pelo evangelho, pela sua igreja, pela sua célula. O cara sua, chora e sangra por você. E por anos ele faz como ele entende que é melhor. E daí muitas vezes, por causa de uma falha, de um tropeço, ele vai ser mal falado e maltratado, desprezado pelos outros. Isso não é a atitude correta, isso não cabe a nós. E se a gente quiser ser pessoa segundo o coração de Deus, a gente tem que ter a mesma atitude de Davi, de não ferir o ungido do Senhor, de não querer nem mal falar. Cara, Saul perseguiu, maltratou e tentou matar Davi por tantos anos. E ainda assim, quando Davi vira rei depois da morte de Saul, ele faz todo aquele memorial, aquela comoção. E sabe, a bagagem, a experiência dos outros, ela tem que ser respeitada. Cara, me entristece muito quando eu vejo pessoas se referindo a pastores como um pastor de igrejinha. Cara, você tem noção do quanto você tem para aprender com o chamado pastor de igrejinha que está 20 anos consistentemente suando por aquela comunidade, se dando, se entregando e servindo do melhor jeito que entende. Sabe, o nosso lugar não é mal falar, não é maltratar, é de jeito nenhum desprezar os nossos líderes, as nossas autoridades. E essa é a atitude correta não só no nosso meio cristão. Eu já escutei muitos amigos e pessoas desabafando sobre os chefes das empresas que eles trabalham que são muito difíceis de lidar. E o padrão que eu encontro é quando eles decidem ter essa atitude de Davi, de quer saber, eu vou honrar esse meu chefe mesmo sem gostar do jeito que ele me trata, mesmo sem gostar do que ele faz. Eu vou respeitar a autoridade dele, o jogo sempre tem um torção de enredo. Sabe, todos nós vamos responder não só pelo jeito que nós lideramos, mas pelo jeito que nós fomos liderados e tratamos os nossos líderes. Um dia a gente vai ter que responder diante de Deus por causa disso. E eu quero te convidar nessa semana você refletir a respeito disso e você pensar como você tem tratado os Saús da sua vida, porque vai ter. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que todo líder é perfeito. Muito pelo contrário, tem muita gente fazendo muita coisa errada e que infelizmente não devia estar no ministério aí. Mas o nosso lugar como liderado é orar por eles, é servir eles, é honrá-los. A não ser que entre na linha de desobedecer ao que Deus manda. Daí, meu amigo, infelizmente não tem como ficar perto desse Saul. Assim como Davi, que estava lá fugindo dele no deserto. Mas não maltrate, não fale mal, não desonre as pessoas que o Senhor ungiu. Se o que elas fazem despertam um desespero, dá quase um ódio no seu coração, leva aquilo pro quartinho. E ora a respeito dessa pessoa. Ora para que o coração dela se arrependa, para que ela possa ver claramente. Então, espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Espero que ela tenha te impactado. Se você ainda não viu, não se esqueça de conferir os outros vídeos dessa série segundo o coração de Deus. E caso você não tenha visto ainda, Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.